nosso quadro de hoje, no nosso Momento Marial, momento muito especial para nós. O momento até da Academia Marial. O momento da Academia Marial, toda terça-feira é esse momento para nós aqui. E hoje, nosso tema é Maria Leiga. Vamos saber mais com uma entrevista muito especial com a gente hoje. Padre Joãozinho também vai falar do seu livro Uma Leiga Chamada Maria. Muito bom. Padre Joãozinho, muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, que alegria estar aqui na TV Aparecida, TV da Mãe. Isso, bom dia, Joãozinho. Bom dia, Padre Ulisses. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Que bom conversar com você. Então, nós estamos aí com esse seu livro bonito aqui, Uma Leiga Chamada Maria, né? Eu acho que Padre Joãozinho é aquele do Conheça um Coração. Ele conhece o coração de muita gente, conhece o coração de Jesus muito bem e conhece o coração de Maria. Né? Então vamos conversar com ele, vamos falar com o Padre Joãozinho sobre tudo aquilo que é esse livro. Conte para nós então, Joãozinho, o que significa a primeira coisa é essa bendita palavra que nós usamos com tanta frequência, leiga, né? E que Pois é. ressoa sempre com aquela sensação de que eu não entendo do assunto, não é mesmo? Pois é, Padre Ulisses, eu tenho acompanhado a Academia Marial há muito tempo, principalmente nos congressos mariológicos. Quando chegou em 2018, no Congresso Mariológico de número 12, que é um número muito emblemático, né? Os 12 apóstolos, etc. Nós queríamos um tema que fosse assim realmente impactante. E era o ano do laicato no Brasil. E a gente pensou em falar sobre uma leiga chamada Maria. E o Congresso Mariológico tratou naquele ano desse tema. E quando a gente começou a trabalhar essa palavrinha, leigo, não é? Que às vezes a gente imagina que é restrito a um estado de vida na igreja. Então temos o leigo, temos o consagrado, temos o ministro ordenado, né? Parece tudo muito simples, mas não é tão simples assim. Porque em grego, leigo vem de laos, que significa povo. Então, dizer que existe uma dimensão leiga na igreja significa dizer que todos somos membros do povo de Deus. Portanto, se existe um sacerdócio exercido pelo leigo, que a gente chama de sacerdócio comum, existe também uma laicidade no meu sacerdócio ministerial. Eu sou membro de uma igreja que, afinal de contas, é povo de Deus. E aí nós fomos lá no documento Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, e percebemos que a dimensão do povo de Deus antecede a dimensão hierárquica, ou seja, a dimensão hierárquica da igreja é um serviço ao povo de Deus. Santo Agostinho costumava dizer que, uma frase interessante na sua genialidade, para vós sou bispo, convosco sou cristão. O primeiro é um perigo, ser bispo é um serviço, um perigo, não é? Uhum. O segundo, ser povo, ser cristão, é a salvação. Para vós sou bispo, convosco sou cristão. O primeiro é um perigo, o segundo é a salvação. Então, Maria é um modelo para nós dessa igreja leiga. É a primeira cristã. Aquela que nos lembra a todo momento, sim, você é padre, né? Você é da hierarquia, mas não se esqueça que você é do povão, você é do povo de Deus. Assim começaram as reflexões e depois gerou esse livro com autores da envergadura do Padre Alexandre Auí, de Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, César Cuso, leigo. São vários autores, né? A Lúcia Pedrosa, uma leiga também. E o irmão Afonso Murad, né, que tem um dos artigos aqui que eu mais gosto, que fala sobre o rosto mariano da igreja. Aliás, esse era o título do congresso de 2018, o rosto mariano da igreja. Nós preferimos como título Uma Leiga Chamada Maria, por ser mais direto, e era o tema que foi afrontado pelo padre Alexandre Auí, que hoje trabalha no dicastério para os leigos, a família e a vida, em Roma. É um brasileiro que foi escolhido pelo Papa Francisco para essa missão, e ele foi secretário do Papa Francisco durante a conferência de Aparecida, né? O Papa Francisco não era Papa, era o cardeal Bergoglio de Buenos Aires, da comissão de redação, e o padre Alexandre Auí, grande mariólogo que nós conhecemos, auxiliava o Papa. E quando ele falou para o Papa que viria ao Brasil para o Congresso Mariológico de 2018, o Papa perguntou para ele qual é o tema. Ele falou assim, é uma leiga chamada Maria. E disse que o Papa parou um minuto e disse assim, é verdade, Maria
era uma leiga. Né? Ah, sim, então. E aí o congresso começou com ele contando essa história. Interessante. Mas eu acho, né, Joãozinho, que é muito importante, o título eu acho importante, sabe? Porque nos lembra essa base de todos nós, somos batizados, somos povo de Deus, não é mesmo? E tudo o resto vem depois. Se eu não vivo para valer essa dimensão mais profunda da minha vida, de ser batizado, de ser filho e filha de Deus, né? De ser um leigo, uma leiga, como você disse, ser povo, né? Eu creio que isso é muito importante para nós. E o ser povo de Deus é que nos dá uma dignidade imensa. De resto, é muito perigoso a gente entrar até em certa competição dentro do povo de Deus, porque eu acho que eu sou mais importante ou não. E é tão bonito ver, Nossa Senhora não teve outro título. Ela não foi freira, ela não foi isso, não foi aquilo. Ela foi primeiramente uma mulher, uma leiga, que vivia de acordo com o coração de Deus, né? E que Deus amava essa mulher demais, tanto assim que a escolheu para ser a mãe de seu filho. Acho que isso é importante. Sempre eu penso, né, Joãozinho, que é tão importante cada vez mais a gente tentar tirar Nossa Senhora lá do alto do trono, colocá-la bem no meio do povo para que ela possa caminhar junto com a gente, não é mesmo? Ela é um modelo perfeito de cristã. Padre Ulisses, o senhor falou exatamente o que eu ia perguntar para o Padre Joãozinho, né? A gente coloca muito Maria num ponto, numa posição, é lógico que é uma honra, é um respeito, né, Padre Joãozinho? Mas de que maneira as pessoas que estão nos acompanhando hoje podem se aproximar mais dessa Maria leiga e como a gente pode seguir os seus exemplos, não dificultando tanto, né? Porque a gente pensa que a gente não pode ser como ela, por ela ser a escolhida, mas talvez não, a gente pode ser sim. E quais exemplos que ela nos dá para o dia a dia, para a gente ser como ela? Olha, nós não podemos negar que temos o DNA de Maria, né? Nós temos o DNA de Maria, então de alguma maneira o estudioso, o que não conhece nada, ele acaba crescendo e reproduzindo, como diz o Papa Paulo VI na Marialis Cultus, Maria reproduz em nós as feições de seu filho. O padre Zezinho escreveu isso na Eterna Maria de Nazaré, aquela canção que todos nós sabemos de cor, né? Ele escreveu uma frase que diz assim: em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Ou seja, todos nós temos um traço, uma feição de Maria em nós. O Murad começa o capítulo dele aqui no livro, que esse foi um livro fácil de escrever, porque cada capítulo um autor escreveu, né, Padre Ulisses? Então foi tranquilo, foi mamão com mel. O Murad chega e diz assim: olha, é muito comum as pessoas dizerem assim, você parece muito com a sua mãe, né? Você é a cara de seu pai. E nós temos essa semelhança natural com Maria. E uma coisa interessante é que o Murad lembra uma expressão do grande teólogo Urs von Balthasar, né, de uma teologia difícil, mas que eu lembro só um pedacinho dela aqui. Ele diz o seguinte, que a igreja, que nós somos igreja, nós somos este povo de Deus, a igreja ela tem várias dimensões. E a dimensão mariana, que seria a quinta dimensão da igreja, ela é aquela que dá equilíbrio entre as outras quatro, né? Então, para entender o rosto mariano da igreja, é preciso lembrar que a igreja é petrina, ou seja, ela tem ela se autocompreende olhando para Pedro, que é a pedra, é o da segurança, é o do fundamento, é o da fé, né? É o da hierarquia, o do poder é o primeiro papa. Mas também tem a de Paulo, tem uma dimensão paulina, que é do espírito, é o missionário, é o vento, né? Ele vai para frente. Agora, se deixar só a pedra e o vento, não é? Pedro e Paulo, pode ser que aconteça alguma coisa, ou sobe com o vento, ou fica rígido com a pedra. Então, existe a dimensão joanina, que é da mística, da contemplação, da espiritualidade, inspirada no apóstolo João. Isso aqui daria para aprofundar muito, né? Só estou dando um aperitivo aqui. Sim. Agora, a quarta dimensão, muito pouco conhecida, é a jacobina, que é de Tiago Menor, o irmão do Senhor, que ficou no lugar de Pedro depois que ele saiu em missão. Então, ele é da tradição, do direito canônico, da organização, é o secretário, né? E Maria? Maria é aquela que estava em Pentecostes, entre os apóstolos, né? Diz Atos dos Apóstolos. E Maria estava no meio deles quando veio o Espírito Santo. Então, tem até um ícone nas paredes aí do Santuário de Aparecida, do Cláudio Pastro, que representa Maria recebendo o Espírito Santo com os apóstolos.
Maria, essa é a dimensão pneumática, materna, que lembra que a igreja é misericordiosa, que a igreja é mãe, que é esposa do Cordeiro, que a igreja tem um traço feminino, né? Essa feminilidade da igreja é muito importante. Eu acho que é importante, sim, Joãozinho, até porque a gente teria que tirar, por exemplo, de Deus a figura apenas masculina, não é mesmo? Para colocar, exatamente olhando para Maria, essa dimensão feminina de Deus. Por isso que a gente diz, Deus é pai, Deus é mãe, né? Em Deus está a mulher, em Deus está o homem. Ninguém absorveu Deus como se ele fosse apenas homem. Agora, uma coisa, Joãozinho, que me vem sempre, você estava falando que a gente tem o DNA de Maria. Gostei da expressão, viu? Quem mais tem esse DNA de Maria tão forte, senão Jesus? Eu sempre costumo dizer que Nossa Senhora, ela, num certo sentido, autentifica Jesus, né? Se eu não quero me enganar de Jesus, porque é fácil dizer o nome dele, né? Eu tenho que estar com Maria para autentificar. O DNA de Jesus é o que vem de Maria. E sem ela eu posso facilmente me enganar de Jesus, mesmo que repita o nome dele, proclame o nome dele por todo canto, pode ser que ele não seja aquele que tem realmente ali o Filho de Deus feito homem no seio de Maria. E por isso que às vezes eu me pergunto, por que será, não é mesmo, Dani, que tantos católicos às vezes em certo momento da vida, de repente sai e a primeira coisa que ele faz quando passa para uma outra denominação é deixar a mãe de lado. É perder essa autenticidade do Filho de Maria. Será que não corre um risco muito grande de ficar... Mas não existe nenhuma mulher mais evangélica do que Maria. Se alguém quisesse dizer evangélico, tem que fazer parte dessa geração que chama Maria de bendita, bem-aventurada. Ou seja, qualquer pessoa que queira ler o Evangelho na sua integridade, não pode arrancar Lucas capítulo 1, não é? Que tem um magnífica, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eu faço parte dessa geração que chama Maria de bendita, não é? E quem é tímido em chamar Maria de bendita devia pagar aluguel pelo nome de evangélico. Porque não é evangélico, porque está rasgando uma página do Evangelho. Não dá para tirar do Evangelho a Ave Maria, que foi um anjo que ensinou. O anjo é mensageiro de Deus, Gabriel é um catequista, não é? E não dá para rasgar essa página. Então por que eu vou ser tímido e não vou repetir uma frase da Bíblia? Então eu não sou evangélico se eu quero rasgar uma página da Bíblia. Eu faço uma leitura seletiva dos textos evangélicos. Um evangélico que se preze reza a Ave Maria, não é? Uma vez eu perguntei aí para uma pessoa que tinha parentes evangélicos se ele tinha coragem de rezar Ave Maria em casa no Natal. Ele disse, não, Ave Maria lá em casa é proibido, a gente reza só o Pai Nosso, não é? Porque é uma oração evangélica. Eu falei, mas peraí, quem disse que a Ave Maria não é uma oração evangélica? Aí eu pego uma Bíblia evangélica e comece a ler Lucas capítulo 1 e lá vai estar Haire Maria que haritomene, se quiser, reze em grego, não é? Mas reze em latim, Ave Maria gratia plena, mas não tanto faz a língua. O anjo Gabriel começa a sua prece dizendo Haire que haritomene, ó Kyrios metassu, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Então isso é bíblico, é evangélico. Mas o Padre Ulisses, o senhor falou uma coisa que sempre me deixou assim um pouco pensativo. Eu recentemente escrevi um outro livro, não é? Até inspirado por Uma Leiga Chamada Maria, que foi escrito, inclusive editado pela editora Santuário em parceria com a Academia Marial. Agora escrevi esse daqui, que é também bem popular, A Verdadeira História da Virgem Maria. E aqui eu procuro contar essa história na voz da própria Maria. E houve na minha pesquisa aqui, aliás, quem me ajudou aqui a escrever esse livro, a fazer as pesquisas, foi um pastor adventista, o pastor Rodrigo, que é pós-graduado em arqueologia bíblica lá na Terra Santa. Mas enfim, eu nunca tinha me dado conta, só quando eu escrevi esse livro, olha, que eu dou aula de Mariologia há quase 15, 20 anos, mas eu nunca tinha me dado conta que Maria ficou com Jesus durante 30 anos. Verdade. Sim. 30 anos. A gente sabe o que Jesus falou nos 3 últimos anos da sua vida, quando ele esteve em missão. Os apóstolos nos contaram.
Mas o que ele falou para Maria nesses 30 anos, a gente sabe pouca coisa. Sabe aos 13 anos no templo, etc. Aos 12 anos no templo. Mas quando José faleceu, os apócrifos nos dizem que mais ou menos Jesus tinha 20 anos quando perdeu o seu pai. Então, 10 anos ficou só Maria e Jesus. Certamente. Agora, eu tenho uma mãe, eu sou o único rapaz, né? Uhum. E é comum que, como eu sou padre, as minhas 2 irmãs são casadas, têm lá suas famílias, eu passo umas férias, agora mesmo passei as férias de julho, só eu e minha mãe, não é? Olha, quem já teve essa experiência de conviver só a mãe e o filho, sabe o quanto que vai crescendo a intimidade, os conflitos, a harmonia, né? Rola então, conversa. Quanta coisa Jesus aprendeu com Maria e depois de um tempo, quanta coisa ele começou a ensinar para ela. Eu imagino, Padre Luiz, agora é imaginação, não é mais teologia. Eu imagino que quando Jesus estava pregando lá naquela casa, que disseram tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo, Maria ouvia aquelas pregações de Jesus, aquelas parábolas, e ela pensava assim, eu já sei disso, ele já me falou essa história ele já me contou tantas vezes. Né? Você vai falar isso então, de havia novo, muita intimidade. Né? É verdade. Eu sempre acho, né, Joãozinho, que Nossa Senhora foi realmente a primeira catequista do filho, né? Ela fazia o filho tomar consciência da origem divina dele, perceber a maravilha que existia dentro dele, era o Filho do Altíssimo. Então, foi ela a primeira grande catequista de Jesus, né? Mas, como você diz, chega um certo momento que, de repente, o filho vai tomando consciência e ele vai passando para a mãe tudo aquilo que, pena que não existe um evangelho escrito por Maria. Verdade. Senão seria uma maravilha. Padre Joãozinho, foi tão gostoso ouvir o senhor falar um pouco mais da realidade de Maria, principalmente nessa fase, né, em que ela ficou sozinha com seu filho Jesus nesses 10 anos antes, né, e nesse período que a gente se identifica mais com ela. É nessas realidades, nesse cotidiano que a gente aprende mais. Alegria imensa ter o senhor hoje no nosso programa. Muito obrigada. Obrigado, é o convite, estou sempre à disposição. E não estaria completo se eu não lembrasse o Papa Francisco, na sua primeira grande carta, Evangelii Gaudium, número 286, depois a gente aprofunda em outro programa. Ele diz o seguinte, aliás, 288, que é o mais intenso, há um estilo mariano na atividade evangelizadora da igreja. Isso que se vive em Aparecida, na TV Aparecida, esse estilo mariano de ser cristão. Amém. Tá bem. Obrigada, Padre, por esse grande elogio, esse presente que o senhor nos dá no dia de hoje, viu? Um abraço para você, Joãozinho. Bom dia. Bom dia, sempre à disposição. Tá bem, obrigada.